Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o Pioneer SX D7000, um equipamento da indústria japonesa Pioneer, do final dos anos 70, início dos anos 80, equipamento que já não tem mais o dial mecânico, só tem o dial digital, um equipamento que possui um amplificador com sistema non-switching. Non-switching é um sistema que funciona como se fosse um classe A, porém o consumo é de classe AB. Então a Pioneer desenvolveu um sistema onde o transistor que estaria despolarizado, ele conduz um pouco de corrente contra o transistor que está fazendo o drive da caixa acústica. Então eles ficam alternando e eles fazem essa jogada para que nunca haja despolarização. Sempre fica um resíduo de corrente e isso impede que os transistores de saída despolarizem, né? Então é como se fosse um classe A, porém o consumo é de classe AB. É uma tecnologia de classe A que a Pioneer inventou. Outras empresas inventaram, né? A JVC com o Super A, a Technics com o New Class A. Então a Pioneer era o Non-Switch Amplifier. Esse aparelho aqui é um aparelho muito clássico, um Monster Receiver, um equipamento realmente que tem o seu valor histórico, que teve a sua importância. Ele foi um high-end, digamos, de época. E há muito tempo atrás eu fiz um blog, escrevia um blog com dicas sobre esses equipamentos, e eu resolvi agora transformar esse blog em videolog. Então, blog as pessoas acabam não lendo mais e fica a dica lá e ninguém acaba acessando. Então a dica que eu vou falar sobre esse aparelho é sobre a instabilidade que ele pode apresentar na placa amplificadora, tá? Então a gente pode ver aqui que a alimentação do transformador, esse transformador aqui alimenta os transistores de saída, porém o sinal, na verdade a tensão entra pelos aqueles conectores lá embaixo. Então a corrente de áudio sai desse transformador e vai lá para o conector de baixo, que alimenta os transistores, e isso vai para a caixa acústica. Então o consumo de corrente de áudio vem daqui. Porém a alimentação do resto do circuito todo do receiver é dada através daquele transformador lá. Então as tensões vêm todas para cá. Aqui tem os capacitores que devem ser trocados, e essa tensão sai daqui e vem aqui em forma do fio roxo e do fio vermelho. Então o fio roxo é o menos B, o fio vermelho é o mais B, e essa tensão, que é um pouco maior do que a tensão lá do conector de alimentação de corrente da placa amplificadora, essa tensão aqui chega nessa placa e não existe nenhum sistema para estabilizar ela, para manter ela limpa, digamos, sem variações, sem oscilações. Então a Pioneer não colocou nenhum tipo de filtro capacitivo para que essas tensões não sofram, digamos, interferências ou variações. Então a gente sabe que toda vez que a gente passa uma tensão de alimentação de uma placa para outra, a gente tem que, na chegada dessa outra placa, tem que colocar capacitores para não haver nenhum tipo de variação dessa tensão. Então a dica consiste em colocar esses dois capacitores. Esses capacitores estão ligados aqui no mais B até o terra, que é o fio preto aqui do meio, e do menos B até o terra, que é o fio preto aqui do meio. Então não precisa nem tirar a placa, tá? Dá para fazer aqui por cima mesmo. Dá para colocar os capacitores na outra posição, ao contrário, que aí fica mais fácil de soldar. Esses capacitores vão evitar que haja oscilação nessa tensão, digamos, do front-end aqui da placa de amplificação, e essa oscilação acaba chegando nos transistores lá de saída, e eles acabam oscilando em megahertz e acaba não dando tempo, né, e acaba um conduzindo contra o outro, e aí isso aqui
fica muito quente e chega a ponto de queimar os transistores de saída, tá? Então tem muitos desses aparelhos com os transistores de saída queimados justamente por falta desses capacitores aqui, tá? Falta de capacitores aqui nessa estabilização dessa linha de tensão que vem aqui para alimentar os pares diferenciais e todas as primeiras etapas aí da placa amplificadora, tá? Então foi um errinho da Pioneer. Infelizmente esse errinho levou muitos aparelhos desse para sucata, porque muita gente não conseguia simplesmente consertar o equipamento, porque é o fato de trocar transistor, daí algum tempo aparecem queimados novamente, tá? Então, porque alguma coisa despertou a oscilação e levou os transistores de saída à destruição, tá? Então, colocando esses capacitores aqui, não vai haver mais essa oscilação e o equipamento vai se tornar estável. Quando o aparelho está com essa oscilação, atrapalha até a sintonia de rádio, AM e FM, porque a oscilação que acontece é da ordem de megahertz e o aparelho fica todo estranho, né? A gente escuta que o som não fica bom, né? O som não tá bom porque aquela oscilação tá chegando e atrapalhando o áudio na caixa acústica, né? Então é essa a dica. Estou transformando aos poucos aquele blog que eu tenho em um vlog, né, para a gente ter isso documentado e para que mais pessoas possam fazer isso aí e salvar esse tipo de equipamento, que são equipamentos icônicos, né? São o melhor de uma época e que, se a gente tiver um pouquinho de cuidado aí, eles vão durar muito mais tempo com umas ações bem simplesinhas, tá? Que qualquer um pode fazer. Eu sempre digo, né, faça por conta e risco. É uma alteração simples, tá? Daria para colocar nesse pino daqui, no roxo, nesse pino daqui e nesse pino do meio, tá? Então, de repente, colocar direto aqui nos pinos ou soldar ali atrás, que também já funciona, tá? Eu coloquei aqui capacitores de 220 NF, ó, por 250 volts nesse caso aqui. Então, na verdade, qualquer capacitor aí praticamente já vai fazer isso funcionar bem, tá? 100 NF, 200 NF, 1 microfarad, pode colocar também bipolar aí. Aqui deve ter uns 65 volts, 60 volts. Então tem que colocar uma tensão maior. Então qualquer capacitor aí 100 NF por 100 volts já vai dar conta do trabalho, tá? Vai evitar que haja oscilações aí nessa região, tá? Então vale a pena quem tem esse aparelho ou o 5000 fazer essa alteração para ter certeza que seus transistores aí, se eles não queimaram até hoje, para ter certeza que eles vão durar mais, né? Então é para evitar de queimar. Pode ser que não tenha oscilado até então, mas um dia vai oscilar ainda. Se os transistores queimaram, dá para substituir por esse Sanken, tá? Ainda estão em produção, porém é difícil de achar o verdadeiro tem 18,5 gramas, o falso tem 16 gramas. Então, se colocar transistor falso aqui, não vai aguentar, tá? Vai acabar queimando até os drivers que estão ali naquele dissipadorzinho, que são drivers de altíssima velocidade. Então não dá para arriscar. Ou coloca transistor verdadeiro, ou espera até conseguir os transistores verdadeiros. Dá para colocar o 2SC5200 também aqui, só que vai ter que ajustar a furação do dissipador, porque aqui aproveita 2 furos e o 5200 aproveita um furo só do dissipador. Então vai ter que dar uma ladeada no transistor. Aqui nesse aparelho são soquetes, então a gente pode colocar o transistor de lado e soquetar ele. O soquete já faz parte do aparelho, né? Então dá para colocar um 5200 meio de lado e entrar com o soquete aqui por baixo, que vai
conseguir salvar o equipamento com dois SC5200, tá? Sempre tem jeito para essas coisas analógicas, essas coisas com transistores discretos. Então dá para salvar um amplificador dessa época facilmente. Então é isso aí, um abraço.